Fala galera, hoje é dia de 1 Samuel 6, vamos lá. Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: Qual é a expiação de culpa que lhe havíamos de oferecer? E disseram, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra, porque, pois, endurecereis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Então, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei um cofre ao seu lado, as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação de culpa, e assim a enviareis para que se vá. Veja então se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes. Foi ele que nos fez esse grande mal, e se não saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros, e encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro, com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. A arca chega a Bet-Semes, e andavam os de 7 Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, e ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto, e os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Essas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor, em expiação da culpa por Asdod, uma por Gaza, outra por Asquelon, outra por Gate, outra por Ecrom, outra
por Ecrón outra, como também os ratos de ouro, segundo os números de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje, no campo de Josué, o betsemita, e feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderá estar em pé perante o Senhor, este Deus Santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, os mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Bom, galera, 1 Samuel 6. Amanhã, 1 Samuel 7. Falou.